Diálogo Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar no rádio, nas plataformas e, claro, na TV Jovem Pan News. Começando agora o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca e com muita informação, com convidados que analisam e fazem a história do Brasil. Você é o nosso convidado. A campanha eleitoral de 2022 já está na rua e com uma antecipação poucas vezes vista na história do país. A polarização entre Lula e Bolsonaro vai continuar até o pleito do ano que vem? Na última semana, o ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos. E será que ele vem com um nome forte na terceira via? As projeções, análises e o que pode interferir na eleição são os temas do Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado a partir de agora é o doutor em ciência política pela UNB, a Universidade Nacional de Brasília, o professor Leonardo Barreto, que participa agora do Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, professor? Olha, muito obrigado por atender ao nosso convite. Aliás, durante todos esses últimos anos na Jovem Pan, a gente conversou muito falando sobre eleições e agora estamos aqui na TV Jovem Pan News. Obrigado, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço, Thiago. Um prazer estar aqui conversando com você. Professor, em algum momento da história política do Brasil, essa discussão política foi tão antecipada, a eleição foi tão antecipada como agora, professor? Creio que nunca, né? Olha, Thiago, sempre que a gente tem um cenário de polarização no qual os dois projetos mais competitivos são muito diferentes, existe sempre uma ansiedade muito grande. E como pelas últimas pesquisas, o presidente Bolsonaro, digamos assim, mostra que ele vai ter uma dificuldade, né, para obter uma reeleição, isso acaba estimulando que muitos competidores entrem na disputa, né? Se ele tivesse com uma popularidade lá em cima, se ele tivesse com uma reeleição garantida, aí você tem menos estímulo, né, para os candidatos entrarem, porque sabem que teriam uma situação muito difícil. Mas a dificuldade de popularidade dele acaba estimulando, né, vários competidores, e não por acaso a maior parte deles tentando disputar esse espectro da centro-direita. Inclusive, né, professor, na semana passada tivemos a filiação de Sérgio Moro ao Podemos. De que forma essas tentativas de terceira via devem ser confirmadas? E, inclusive, Moro vem com um discurso ainda falando sobre Lava Jato, ainda falando sobre combate à corrupção, mas ele não se posiciona, ou pelo menos passa muito rápido por temas como economia, como Auxílio Brasil, auxílio emergencial, ajuda para as pessoas mais carentes, porque a pandemia aprofundou a pobreza aqui no Brasil. Essa saída para a terceira via tem quais chances na avaliação do senhor, professor Leonardo? Pois é, quando a gente olha para a terceira via, a primeira coisa que a gente observa é que a gente tem muito mais candidatos à direita do que à esquerda, né? À esquerda a gente tem o ex-presidente Lula e também tem o ex-ministro Ciro Gomes. É o único que desafia ali a hegemonia do ex-presidente Lula na esquerda, né? Enquanto que a gente olha para a direita, aí a gente vê uma concentração maior, né? Além do Bolsonaro, a gente tem essa disputa dentro do PSDB, a gente tem o próprio ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, a gente tem o presidente do Senado, né? O Pacheco. Então a gente tem mais gente à direita. Isso denota um pouco uma sensação de que o presidente Bolsonaro está frágil e que o pessoal vai tentar beliscar a vaga dele, né, num processo eleitoral. Agora, quando a gente olha especificamente para as candidaturas, a do Sérgio Moro ela é interessante porque ela assim, de todas, ela é de fato uma terceira via no sentido de que ele tem problemas, né? Tanto a esquerda, os eleitores do PT não gostam do ex-juiz Sérgio Moro porque ele condenou o ex-presidente Lula, e ele também tem problemas à direita, né? Com o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Em função de ter saído do governo como saiu. Então é muito curioso porque ele acerta bem aquele eleitor ali, nem Lula nem Bolsonaro, o que provavelmente vai prejudicar especialmente o PSDB, que eu acho que é um partido que também estava de olho, que também está de olho
nesse eleitor. E a fragilidade dele em propostas é o fato de que ele é um ex-juiz, né, de que ele era concentrado nessas questões penais, e até construir uma concepção de Brasil, reunir pessoas que te ajudem a fazer isso, leva um certo tempo. Eu acho que a principal novidade, o aspecto positivo da candidatura dele, até agora foi ele ter trazido o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que tem muita experiência de gestão, fez governos com muito sucesso, e além disso o Podemos, que se constituiu para herdar o voto lavajatista. Acho que essa é uma estratégia bem inteligente do partido, né? Está se organizando aí para buscar esse voto lavajatista, que hoje está meio órfão, né? Então, me parece que é uma estratégia muito, muito acertada do Podemos, e ele deve receber muitos dividendos, né, em função desse movimento. Professor Leonardo Barreto, o senhor fala dessa herança lavajatista. Até que ponto que o eleitor que vai às urnas agora em 2022 terá uma noção, ou vai se lembrar das ações de Sérgio Moro, porque a Lava Jato foi a piada de todos os lados. A Lava Jato praticamente acabou, inclusive na semana passada há uma determinação da Justiça para que todos devolvam recursos de diárias de viagens, ou seja, a briga sai de todos os lados. Eu pergunto, de que maneira essa herança lavajatista vai influenciar nas urnas em 2022, já que foi essa grande a discussão em 2018, praticamente Jair Bolsonaro ganhou por causa da Lava Jato, a discussão contra a corrupção, e do outro lado um candidato do PT, não é? Exato. A impressão que eu tenho é que esse movimento ele vai chegar em 2022 mais fraco do que estava em 2018, né? Acho que houve uma saturação, né, desse processo, tanto é que houve uma grande reversão de decisões, reversão de poderes do Ministério Público, e isso não foi acompanhado de manifestações populares, nem manifestações de rua, como aconteceu, por exemplo, no passado, quando, por exemplo, o Congresso tentava votar algum tipo de regulamentação nova contra o Ministério Público. Então, a gente realmente tem um esgotamento, né? Mas não deixa de ser uma reserva de votos importante, especialmente quando a gente pensa em eleições legislativas. E embora o Podemos esteja patrocinando o ex-ministro Sérgio Moro, muito provavelmente o que ele está de olho no que isso deve trazer de suporte para as eleições legislativas. Lembrando que no ano que vem a gente vai ter o fim das coligações partidárias e a gente vai ter uma cláusula de barreira que, para o telespectador, né, entender, é um nível de desempenho mínimo que o partido tem que ter para continuar recebendo recursos do orçamento. Ou seja, quem não obtiver esse desempenho mínimo vai ter muita dificuldade de continuar existindo. O pessoal entende que as regras que foram colocadas devem cortar até pela metade o número de partidos que tem representação hoje no Congresso Nacional. Então, o Podemos, embora tenha entrado aí nessa corrida presidencial com o ex-juiz Sérgio Moro, ele está muito interessado nessa eleição legislativa e fortalecer, né, o seu butim, né, para conseguir ultrapassar essa cláusula. E muitos outros que estão colocados agora como candidatos à presidência visam a mesma coisa. Mas me parece, Tiago, que a economia deve ter um papel mais forte nesse processo eleitoral. As pessoas ainda estão muito machucadas, especialmente pelo processo inflacionário, e eu imagino que o preço das coisas, que é algo muito tangível, é muito sensível para todos, deve ser o elemento mais importante da próxima eleição. Estamos conversando com o doutor Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB. E, aliás, essa questão da economia, eu queria perguntar para o senhor. Toda vez que se fala de uma eleição, se discute a questão econômica porque é um peso muito grande. E agora com uma inflação nunca vista, pelo menos desde o início do Plano Real,
quem tem uma memória um pouco mais antiga começa a ter uma preocupação. Será que vamos chegar no nível que tivemos nos anos 80 com a hiperinflação? Claro que o Brasil hoje não é o mesmo dos anos 80 da tal da década perdida, mas eu pergunto para o senhor, de que maneira a eleição será realmente influenciada pela economia e os adversários do atual presidente e também do próprio ex-presidente Lula, se eles souberem usar essa questão econômica, eles podem ganhar voto? Eu acredito que sim. A grande questão da economia é porque ela afeta as condições de vida das pessoas, não é? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, de desemprego, enfim, as pessoas depositam muito as suas chances naquilo que o governo pode ajudar e enfim, prover de possibilidades. No caso da inflação, muito mais. Porque se a gente pega, por exemplo, a questão do trabalho, de repente o indivíduo ali ele divide a culpa dele estar desempregado entre o governo e as suas próprias condições. Às vezes ele não conseguiu fazer um curso, ou não tem uma qualificação, ou passou da idade, enfim. Agora, quando a gente pensa em inflação, aí não, né? Aí a responsabilidade normalmente é atribuída 100% ao governo. E o problema é que essa inflação que a gente está vivendo, ela vem de choques externos contra os quais o governo pode fazer muito pouca coisa, né? Se a gente pega, por exemplo, a questão do combustível, que tem um efeito de contaminação de todas as cadeias, né, produtivas, o governo pode fazer muito pouca coisa. Aliás, tem segurado o preço na Petrobras, né, e isso não resolve. O que resolveria talvez fosse um corte de impostos, né, na área de combustíveis. Isso seria o que o governo poderia fazer, mas aí não apenas o governo federal, os governos estaduais. Mas a gente entra naquele velho dilema, né? O Estado brasileiro, entre ele e a sociedade, ele sempre se coloca na frente. E a gente está vendo, né, governos estaduais gozando de muita saúde, de cofres cheios, né, e estão contando com isso para enfrentar o processo eleitoral, a despeito do problema que as pessoas enfrentam na questão do combustível. Mas o fato é que a deterioração econômica ela é o principal problema do Bolsonaro para o ano que vem, né? Porque as pessoas vão comparar a sua qualidade de vida com a que tinham em anos anteriores. O ex-presidente Lula provavelmente vai explorar essa estratégia, né? Vai dizer, olha, quando eu era presidente a sua vida era melhor. Isso é um combustível de alta octanagem, né, dentro de um processo eleitoral, e aí a gente vai começar a discutir, enfim, essas questões, as soluções trazidas de cada um. O ex-presidente Lula traz um passivo também muito forte de ter alguma responsabilidade sobre o desastre que foi o governo da ex-presidente Dilma, né? Enfim, no governo da ex-presidente Dilma a gente caiu 4% do PIB em 2016 sem pandemia, né? Agora a gente caiu 4,2%, mas com pandemia. Então, o ex-presidente Lula provavelmente vai ter que discutir essas questões também, e vamos ter que discutir razões de futuro, né? Questões de futuro. E é nisso, por exemplo, que apostam Eduardo Leite, João Dória, Rodrigo Pacheco, o próprio Ciro Gomes, né? Enfim, a possibilidade de explicar bem por que o cidadão está vivendo essa situação e o que pode ser feito para ele melhorar de vida. Mas eu acho que é uma eleição, Thiago, que vai conversar muito com a vida das pessoas, né? Com o preço que ela paga nas coisas, com a possibilidade para os jovens que enfrentaram uma janela terrível aí nos últimos 5, 6 anos, né? Com o mercado de trabalho muito fraco, fechando a porta para eles. Eu acho que aquele que conseguir oferecer uma melhor sensação de possibilidade de melhoria de vida,
vai ter vantagem para vencer essa corrida eleitoral. Professor Leonardo Barreto, um outro componente que eu queria tocar com o senhor chegou a citar, obviamente, a pandemia. Esperamos que estejamos no fim da pandemia, com o avanço da vacinação, mas de que forma o senhor acha que a pandemia vai influenciar nas urnas? Porque as eleições, outubro, novembro, até lá esperamos já não estarmos mais sob o efeito, pelo menos o efeito do vírus, mas ainda teremos os efeitos econômicos da pandemia. O senhor acha que a gestão da pandemia vai pesar de que maneira? Olha, Tiago, a pandemia ela é o grande vetor dessa eleição, né? Talvez não diretamente, mas certamente indiretamente, né? Porque ela criou essa situação dos choques de oferta que estão gerando um processo inflacionário. Isso não é um problema só do Brasil, né? Isso é um problema que o mundo inteiro está enfrentando. A gente tem a questão da pandemia criando novos atores nesse processo, criando novas vitrines para discussão política, como foi o caso da CPI, que tentou grudar, né, no presidente Bolsonaro uma questão de ineficiência, uma questão até de corrupção, né, embora, ao meu ver, a CPI não tenha obtido materialidade em muitas das acusações, né, que fez contra o governo. E a questão da responsabilidade, eu acho, sinceramente, que não existe uma resposta fácil para esse processo, porque, ao mesmo tempo que pode-se dizer que o presidente e o governo poderiam ter se saído melhor, ao mesmo tempo, se você olha, foram transferidos quase 340 bilhões de reais em auxílios para as pessoas. Isso é algo que não tem paralelo na história do Brasil, né? Essa transferência enorme de dinheiro. Além disso, eu acho que o fato das pessoas terem tido acesso ao sistema de saúde, seja por meio de vacinas, seja por meio de tratamento, a gente não teve tanta denúncia, exceto assim, em casos específicos, né, ali em Manaus, talvez nos piores momentos ali que houve uma fila para UTI nas principais cidades, mas houve um esforço muito forte para que ninguém ficasse sem um leito de hospital, né? Então eu acho que há elementos, né, para balancear. Eu acho que, especialmente no caso do presidente Bolsonaro, ele não vai ser julgado e não vai ser condenado de forma definitiva em função da pandemia, porque ela é muito mais complexa e difícil de analisar do que a narrativa política muitas vezes tenta fazer crer, né? Eu acho que houve uma quantidade muito grande de dinheiro, né, à disposição, a economia não colapsou, isso foi muito importante, a sociedade não colapsou, era uma preocupação que os órgãos de inteligência tinham, né, que houvesse uma fragmentação social muito grande, e embora a gente tenha tido número de mortos realmente muito grande, quem é que pode prometer que poderia ser diferente sob outras circunstâncias? O que eu quero dizer é que essa avaliação, esse resultado, ele está muito sujeito a debate e você tem elementos para ambas as discussões. E eu tenho a impressão que o que o pessoal vai discutir mesmo é exatamente a situação econômica que a pandemia acabou influenciando de uma forma muito, muito importante. Professor Leonardo, uma outra questão que eu queria tocar com o senhor, na semana passada nós tivemos praticamente a confirmação da ida do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao PL, inclusive com um anúncio que será feito oficialmente no próximo dia 22. Eu pergunto, a população se preocupa e leva em conta esse discurso de que ele agora está junto com o Centrão e era o que ele criticava na eleição de 2018, não se associar com esses partidos, e agora vem o discurso em favor da governabilidade, que é necessário se juntar a esses partidos, e agora o presidente da República indo a um partido que faz parte do Centrão. O eleitor leva isso em conta na hora de votar? Eu acho que uma parte sim, especialmente aquele eleitor lavajatista do qual nós estávamos falando, e daquele eleitor que
que, de certa maneira, ele tem um sentimento antipolítico, né? Ele gostaria que, por exemplo, fosse possível governar sem partidos políticos, né? Ou sem as lideranças políticas tradicionais. E a gente tem... Esse é um sentimento muito enraizado na cultura política dos brasileiros, né? Essa falta de confiança nos partidos. Agora, eu tenho a impressão, Thiago, que existe um sentimento também de pragmatismo, né? E o pragmatismo ele tem relação com a sua capacidade de governar. O presidente Bolsonaro ele pode muito bem ser chamado a atenção no sentido de, olha, todas as intenções que você manifestou ali na eleição, etc., muitas delas acabaram ficando pelo caminho. E você poderia até responsabilizar o sistema político tradicional, etc. e tal. Mas existe um problema aí, que é o seguinte: políticos, quando tentam a reeleição, eles não são julgados mais pelas suas intenções, eles são julgados pelos seus resultados, né? E nesse aspecto, o presidente Bolsonaro, assim como o ex-presidente Lula, lá em 2006, né, quando tentou a reeleição, pode dizer assim, olha, em nome dos resultados e das coisas que a gente precisa obter, é preciso fazer alianças, né? Não tem outro caminho. E aí, nesse sentido, ele pode justificar, né, esse trabalho. Lembrando que Lula, lá em 2002, também foi eleito com essa questão de ética muito forte, né? E acabou enfrentando no primeiro mandato o mensalão e, curiosamente, né, teve o PL também como companheiro de chapa, né? Fazia o vice ali, o ex-vice-presidente José Alencar. Então eu acho que é algo que dá para ser driblado, assim, não ignorado, mas dá para ser aceito, né, no sentido em que o presidente constrói um discurso pragmático dizendo assim, olha, mas mesmo com esses aliados, eu estou fazendo um controle forte aqui, não vou delegar tudo que eu tenho e por aí vai. Então, assim, há maneiras de modular, embora sim isso tenha aberto um flanco na defesa bolsonarista. Professor, falando sobre a temperatura política aqui no Brasil, o senhor acha que desde o 7 de setembro houve uma redução da temperatura política? O próprio governo, o Palácio Planalto, divulgando uma nota dizendo que o presidente não quer confronto. O senhor acha que essa temperatura abaixou um pouco? Sem dúvida. Abaixou sim. A gente chegou a falar sobre ruptura institucional, né? E hoje acho que ninguém imagina isso. Você sabe, Thiago, que um pouco antes do 7 de setembro, quando o volume das questões estavam né, lá no alto, eu imaginei o seguinte: se a gente chegar em 2022 e a gente puder dizer assim, as instituições venceram, né? O que isso significa? Provavelmente isso significa que chegamos em 22 com os principais candidatos concorrendo e aceitando as regras e aceitando os resultados e fazendo uma sucessão ou um processo de continuidade, né, de acordo com aquilo que prevê o regramento, né? E eu entendo que a gente está caminhando nesse sentido, né? O que a gente vai ter agora é um tipo de barulho diferente. É um tipo de barulho de política partidária, né, de projetos para o país, que é muito diferente daquele barulho que a gente tinha no 7 de setembro. E esse barulho da política partidária é natural. Então, eu acho que a gente vai ter um volume, enfim, o ministro Paulo Guedes gosta de usar esse termo, né, a democracia brasileira é muito barulhenta, mas eu acho que esse é um barulho que é normal, né, de democracias. Aquele do 7 de setembro é que indicava que havia um problema.
E professor, entrando nessa reta final da nossa conversa aqui na Jovem Pan, eu pergunto, o senhor fala das instituições, né? Nunca o Supremo foi tão contestado e tão criticado, principalmente pelos partidários de Jair Bolsonaro, criticando decisões como a que resultou na prisão de Daniel Silveira, e tem a discussão sobre os inquéritos das fake news, que é uma discussão que é feita também no âmbito da Câmara dos Deputados. De que forma o senhor acha que esses ataques ao Supremo são ataques mais políticos do que jurídicos, do que se contesta realmente uma decisão jurídica, mas se critica mais os efeitos políticos de decisões como essa? Olha, Tiago, o Supremo Tribunal Federal, ele tem problemas, né? Não há como negar isso. Toda essa questão da questão da Lava Jato, da questão do Ministério Público, mostra uma profunda disputa de poder dentro do judiciário, né? Das cortes superiores, tentando disciplinar de uma forma muito dura, né, as instâncias inferiores. É isso que está colocado. E isso vai contra uma demanda da população, né? Se a gente for buscar entre os eleitores do PT ou entre os eleitores do presidente Bolsonaro, existe um grande descontentamento em geral com a justiça, né? A ideia de que a gente tem 11 ministros e cada ministro é um tribunal, né, que cria uma instabilidade terrível para as relações políticas e econômicas. A gente tem uma candidatura para o Supremo barrada, né, na Comissão de Constituição e Justiça, sem nenhuma razão, né, assim, o ministro o indicado não tem condições. Mas são senadores que têm que dizer, né? O que a gente tem é o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, tentando influenciar e colocar sua marca pessoal no processo. Então, assim, existe uma necessidade. Além disso, o judiciário ele é muito caro para aquilo que ele entrega, não há dúvida nenhuma em relação a isso, né? Qualquer indicador que você pegue, né, do custo do judiciário pelo percentual do PIB, o nosso judiciário custa mais caro do que muitas nações ricas. Então, assim, existe a necessidade. Agora, isso é diferente de atacar as figuras dos ministros, né? Sim. E aí, voltando à questão das instituições, é muito importante que essa questão da reforma do judiciário seja colocada eleitoralmente, porque é o momento ali de pactuação das reformas e daquilo que a gente vai fazer, mas, de fato, né, ameaçar pessoalmente ao ministro com narrativas eleitoreiras, né, como fez o presidente do PTB, Roberto Jefferson, até o próprio deputado Daniel Silveira. Eu também acho que a gente tem que discutir se isso deveria dar cadeia ou não, mas ao mesmo tempo ameaçar pessoalmente o ministro, isso é muito diferente do que criticar o judiciário. E acho que esse é o aprendizado institucional que a gente tem que ter, né? Manter as críticas e transformar isso num movimento reformista, né, em relação ao judiciário, mas diferenciar isso de ataques pessoais aos ministros do Supremo, porque isso não é possível e não é admissível para ninguém, né? Nem para os jornalistas, nem para deputados, nem para senadores, nem para os ministros do Supremo. Ninguém deve ser ameaçado fisicamente, né, nas redes sociais. Sem dúvida. Nosso convidado, o professor Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política pela UNB, a Universidade Nacional de Brasília. Professor, olha, foi um prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fica aqui também já um convite para uma próxima conversa. Aliás, em 2022 vamos nos falar muito. Um grande abraço e uma boa semana. Um grande abraço, Tiago. Foi um prazer conversar com você e com os telespectadores da Jovem Pan. Bom, essa foi mais uma edição do Diálogo Jovem Pan, uma conversa sempre franca com pessoas que fazem a história do Brasil. A você, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos na próxima semana com mais um Diálogo Jovem Pan. Lembrando que todo o nosso conteúdo disponível para você no Panflix. Até a próxima. Diálogo Jovem Pan.